E eu acho que um dos nossos diferenciais é que a gente tem uma estratégia que ela é atemporal. O Barsi usa a mesma estratégia há 50 anos. Por quê? O nosso negócio é comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços, né? É o velho investing adaptado, focado no dividendo. E o nosso foco é sempre no best, que são nas empresas mais de utilities. Então, o que é best? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. São negócios resilientes, perenes, que apesar de toda a transformação tecnológica, a disrupção dos seus respectivos mercados, conseguiram se reinventar e criar novas fontes de receita a partir de toda essa inovação, né? E são negócios o quê? Extremamente fundamentais para qualquer país. São negócios que geralmente são oligopólios, monopólios naturais, com altíssimas barreiras de entrada, que o consumidor não escolhe de quem vai consumir, então são concessionárias, geralmente, que repassam a inflação para seus preços. Não tem como dar ruim, né? Quer dizer, difícil, até tem. Tem, o brasileiro é muito criativo, Sim, viu? Até tem como dar ruim, mas assim, você tem que ser muito competente pra você falir uma empresa de energia, pra você falir uma empresa de transmissão de energia, por exemplo, cujo objetivo é simplesmente transmitir, né? Levar do ponto A da geradora até o ponto B, que é a distribuidora, né? Então, o papel da transmissora, por exemplo, que é um excelente segmento, diria que talvez é um dos mais perenes, né? Que consegue pagar bons dividendos, tem margens gordas. Então, é nisso que eu tô falando, porque eu acho que toda indústria, ela passa em algum momento pelo tal do Moneyball, né? Aquele filme que eles colocam um estatístico num time de beisebol, e aí o time de beisebol, que era talvez o piorzinho ali, ele se recupera, começa a ganhar e vira um grande case. Isso, no futebol, por exemplo, já é uma realidade. Então, hoje, os clubes de futebol já têm que estudar a previsão de risco das pessoas se machucarem para tirar do jogo daqui a 15 dias. Então, é outro nível. Quando você pega a bolsa ou qualquer coisa no curto prazo, você ainda tem, com conhecimentos diferentes, você ainda pode aproveitar de relações meio óbvias. Então, se baixar muito a Selic, essas indústrias vão se dar bem. Então, no curto prazo, enquanto ninguém conhece muito bem, sabe que é meio que os setores vão para lá ou para cá. Eu acho que talvez o maior desafio dessas empresas tradicionais que a gente investe, por exemplo, o setor bancário, foi altamente disruptado, né? Então, acho que o grande desafio em questão de pessoas, quando você está falando de gestão, é a atração de novos talentos. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Pô, você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes, que têm muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio. A gente olha muito para isso. A gente olha muito, por exemplo... E eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica, quer dizer, há muitos anos o processo fabril produtivo é o mesmo, então você tem ali grandes revoluções na parte de genética, então teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim, de produtos, né, relacionados a isso. Então... Cadeia logística também, né? Exatamente, logística, enfim, mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores, incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar ali os seus colaboradores, né? E é muito legal de ver. Então, essa é uma característica também que a gente busca em empresas. O primeiro embaixador da empresa é o próprio colaborador. Exatamente. Quem está trabalhando lá dentro. Tem que sentir orgulho, tem que falar, pô, isso aqui é legal. Inclusive um projeto muito legal também, coisas que a gente olha. Isso é muito difícil de implementar. Os próprios colaboradores podem pegar o seu PLR, parte do seu salário, e investir em ações da Klabin hoje. Então, isso é muito legal. Quer dizer, o skin in the game total, né? É você se sentir um pequeno dono daquele negócio e cobrar, você ter a liberdade
né, sei lá, a copeira, por exemplo, contaram essa história outro dia, poxa, né, a moça aqui do bem-estar, a copeira passou aqui e cobrou o CFO, falou, vai ter dividendo nesse trimestre, né? Pô, então isso é muito legal. Mas como você entende que são ainda as principais dores que esse mercado tem e quais são as principais inovações, vamos dizer assim, que você espera que aconteçam no mercado? Fantástica, ótima pergunta. O mercado brasileiro, ele caminha talvez um pouquinho mais devagar, porque a dinâmica aqui, ela é diferente. Diferentemente do que você tem na Europa, ou diferentemente do que você tem principalmente nos Estados Unidos, em que a maioria das empresas lá são corporations, ou seja, não tem o controle definido, aqui é o contrário. Quer dizer, aqui você tem, a boa parte das empresas listadas em bolsa tem um controlador. Então, quer dizer, os acionistas minoritários, em tese, eles têm menos poder de fazer essa cobrança, entende? Então, já linkando com o que você disse, que eu acho que vai ser o futuro do nosso mercado de capitais, eu acredito piamente que a gente vive um momento de mercado hoje como se fosse o mercado americano da década de 70, 80. A gente tem que pensar que pouquíssimas pessoas ainda investem, 2,5%, 3% da população investe. Nos Estados Unidos, esse número chega a 52% da população. Então, quer dizer, como é que você atende uma grande quantidade de pessoas? Você precisa desburocratizar as coisas, você precisa digitalizar. Então, o exemplo que eu dei no início aqui do nosso papo sobre as assembleias, que é o fórum em que os acionistas votam nas matérias importantes, nas matérias relevantes, cara, essa dinâmica vai ter que mudar em um determinado momento. Vai haver sim a pressão desses investidores pessoas físicas de simplificar esse processo. Nos Estados Unidos as coisas são tokenizadas. Aqui não, aqui você tem que preencher um papel. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, você tinha que ir no cartório, cara. Sabe? Pra pegar isso. Procuração, né? Procuração, você tinha que ir lá autenticar, 3 vias, blá, blá, blá. A via física. Aí, faltando 2 dias, 1 dia pra assembleia, não foi aceito o seu documento. Como é que você reclama? Faltando 1 dia. Então, assim, o sistema era feito, obviamente, para não inclusão desse... Porque era a minoria, de fato. Hoje você tem empresas de controle definido que, 25%, 30% das bases de acionistas dessas empresas são de acionistas pessoas físicas. É uma puta relevância hoje na estrutura societária dessas empresas.